Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, o mês de setembro tem como conscientização aí, né, a campanha sobre o suicídio, né? Então eu quero falar um pouco aqui sobre essa parte, essa questão aí tão difícil, tão complicada, que muitas pessoas às vezes não conseguem uma saída, né? Então eu quero mostrar aqui, falar aqui sobre algumas pessoas da Bíblia que também passaram por dificuldades, porque dificuldades a gente passa, né? Como a Bíblia já diz, né? No mundo tereis aflições, e isso desde que nasce muitas pessoas passam, umas mais, outras menos, mas as dificuldades muitas vezes vai chegar, né? E é difícil saber estar preparado para resolver cada situação que lhe sobrevém. E é importante a gente não paralisar diante dos problemas, diante das situações que às vezes nos sobrevêm sem que a gente peça que venha, né? Porque quando a gente entra em tais problemas, muitas vezes nós não pedimos para acontecer. Eu sei que são questão das escolhas e depois vem as consequências, né? Aí vem certos problemas, né? Acarretado devido às escolhas. Mas muitas vezes não pedimos para acontecer tais situações, mas elas vêm, né? Porque no mundo temos aflições, né? Mas a Bíblia diz o quê? Jesus diz o quê? Tende bom ânimo. Um carro estacionado, ele só vai ficar ali, paralisado, a não ser que o condutor venha, né? Abre o carro e saia com ele, liga e sai. Senão, ele vai ficar lá, né? Então, nós devemos ter também o combustível, ou seja, aquela força que nos faz agir para que a gente possa ter esse ânimo e prosseguir. E eu quero mostrar aqui alguns personagens bíblicos que também passaram por problemas, e problemas sérios, não são probleminhas assim simplesinhos não. Muitos deles passaram por problemas sérios, seríssimos, mas eles tiveram solução, porque eles mudaram o rumo, eles mudaram o caminho que estava ali estacionado, mas eles mudaram essa situação, né? Eles tiveram uma ação com que fez com que eles vissem que precisasse continuar. Então, o que eles fizeram? Mudaram suas vidas. Sabe por quê? Porque eles não se paralisaram, ou seja, eles não paralisaram diante dos problemas, tá? Diante das dificuldades. Até ali no momento, estava difícil? Tava. Tava doído? Tava. Houve choro? Muitos deles, sim, pessoal. Houve muitas dificuldades, muitos problemas, mas eles conseguiram. Então, eu quero aqui mostrar o primeiro personagem, que é o caso do profeta Jeremias. Você já ouviu falar sobre esse profeta? Um homem de Deus que também teve um momento na vida dele bem difícil. Então eu vou falar um pouquinho, tá bom? Um pouquinho da situação que ele teve que enfrentar e foi difícil também, tá? Porque antigamente e hoje também, os profetas de Deus, os pastores, as pessoas vão falar a verdade sobre tal situação, mas muitas vezes o que faz a outra parte não quer ouvir. E foi isso que aconteceu com o profeta. Ele foi levar uma mensagem de Deus para um rei, e o rei não quis ouvir, o povo lá da cidade não quis ouvir, e o que fizeram com ele, se você não soube ainda o que aconteceu com ele, você vai ficar sabendo agora se você continuar aí no meu vídeo, ok? Pessoal, a bateria descarregou quando eu estava aí falando, né? E eu tive que carregar e, pessoal, agora já é de tarde, não é mais na hora que eu estava gravando. Estava de manhã aquela hora, mas agora só agora eu estou retornando aqui para continuar, tá bom? Pessoal, então Jeremias já sofria porque ele era um profeta de Deus, porque quando ele falava a verdade, quando ele levava a mensagem, o povo já ficava assim de olho nele, e quando eles não aceitavam, então eles ficavam com raiva. E foi o que aconteceu com Jeremias quando ele foi lá nesse rei, quando ele foi lá neste lugar e foi levar a mensagem. E a mensagem não era coisa boa, era algo que iria acontecer ali naquela cidade, naquele lugar, que Jeremias chegou lá e levou esse recado de que os caldeus iriam lá naquele lugar, lá naquela cidade, ia tomar aquela cidade, ia queimar a fogo, e os que eles não matassem iam levar, né, cativos, enfim, foi essa palavra.
E essa palavra não soou bem para o rei, nem para os príncipes e para o povo que escutou. Então, deixaram ele preso, mas eles, não obstante com isso, colocaram depois em um calabouço, que era um poço, pessoal, que não estava tendo água nesse poço, porém tinha lama. E estava lá mais um eunuco, que era lá da casa do rei, que estava lá junto na casa do rei, né? Ouvindo isso, né, sobre Jeremias, o nome dele, Ebed-Meleque. O que aconteceu? Foi lá e conversou com o rei, convenceu o rei de que mandasse tirar o Jeremias lá do poço. Foi então que o rei pegou e mandou, né, juntar aí os 30 homens e ir lá para tirar o Jeremias do poço. E assim fizeram. Então, eles chegaram lá, Ebed-Meleque chegou até lá e jogou, né, trapos velhos e mandou Jeremias, né, se preparar lá, colocar nele, né, aqueles trapos e ajeitar lá para que pudessem puxar ele. E assim Jeremias o fez. Então essa ação de Jeremias ele teve que fazer, porque senão, se ele não fizesse assim, o que seria de Jeremias? Quando ele ouviu aquela voz falando com ele, né? Arrume isso daí, né? Prepare, porque jogaram os trapos para ele, né? E aí o homem falou para ele, né? Coloque aí os trapos entre os braços, enfim, né? Era para ele arrumar ali aqueles trapos direitinho, né? E assim conseguiram puxar Jeremias de lá. Mas, por isso, né, Jeremias teve que fazer isso, né? A situação dele ali não estava fácil. Ele estava ali em um lugar que não tinha saída, exatamente ali não tinha saída para ele. Se alguém não compadecesse dele, se alguém não chegasse ali para dar aquela mãozinha para ele, Jeremias acabaria como ali, né, pessoal? Então, ele, é claro que assim que o homem falou, então ele pegou esse ânimo já, né? E esse ânimo, e isso aí fez com que ele se ajeitasse e tirassem ele de lá. Que a Bíblia fala assim, que ele ficou no pátio da guarda. Então, ele não mais ficou lá naquele poço, senão ele morreria ali daquele jeito. E, enfim, agora ele não poderia sair ainda porque estava cativo, mas estava lá no pátio da guarda. Então, isso mostra que Jeremias aproveitou esta oportunidade de que Ebed-Meleque deu para não mais ficar ali estacionado, parado ali, e conseguiu, e tiraram ele do poço. O segundo caso aqui, pessoal, vou falar que é o nome de Agar, exatamente. Agar foi uma serva da Sara. Lembra da Sara, né? Aquela que teve o filho Isaac? Pois é, esta Sara. Agar era serva dela, né? Ajudava ela lá nas coisas, nas tarefas, enfim. Agar também teve um tempo bem difícil que passou na mão da Sara, né? Porque a Sara, primeiramente, ofereceu ela para ser como uma mulher, uma concubina ali, espécie de concubina, mulher do marido dela, né? Que é o Abraão, porque ela não tinha filhos. Então, quando Deus fez aquela promessa, né? E a promessa demorou um pouco, ela ficou preocupada e mandou Abraão, né? Ficar com ela para ter esse filho. E assim, Agar foi como esposa dele também. Agar foi como mulher dele, né? A concubina. Enfim, ela engravidou e teve o filho que é Ismael, tá? Se vocês também não, se vocês quiserem conhecer essa história também, muito interessante, vocês vão lá ver. Quando Agar teve o filho Ismael, eu sei que teve momentos que a Sara ficou muito assim, se sentindo humilhada, porque ela não era mãe, né? E como ela viu ali agora aquela que era a funcionária dela, né? Aquela que era escrava dela, com o bebê, com o filho, ela ficou assim, se sentindo humilhada. Então ela ficou assim meio que chateada com isso, né? Então ela humilhava a sua serva, ela humilhava. E certa ocasião já o filho estava maior, então ela falou com o marido dela, o Abraão, e mandou ela embora. Falou para ela que era para expulsar ela e filho, para poder ela não ter nada de herança, né? Porque Sara teve o filho, né? O filho Isaac, né? E enfim, aí ela não queria que ficasse junto ali por causa da herança e tudo isso. Então, pessoal, o que aconteceu foi que o Abraão ouviu a voz dela, Abraão ficou meio chateado, mas enfim, ele fez isso.
né, arrumou lá as coisas, preparou e mandou ela embora. Mandou Agar e o filho embora. E assim Agar, no meio do deserto, pessoal, já cansada e sem água, ela ponhou ali o filho dela em alguma árvore que tinha ali e saiu um pouco, afastou assim, chorando, né, amargurada, claro, o filho também chorando, né, muito triste a situação, claro. E aí o que aconteceu, né, que Deus falou com ela, falando que Deus ouviu a voz do menino, né, o anjo falou com ela, que diz que Deus ouviu a voz do menino e que era para ela seguir caminho. Então logo já viu ali, né, mas ali ela já viu um poço e foi lá e bebeu água, então, e foi lá e encheu o odre e continuou a viagem e foi embora. Ismael se tornou uma grande nação também, tá bom? Então ele também foi abençoado. Porém, né, quando vimos logo mais atrás que Agar passou por tudo aquilo no deserto, é muito angustiante, né? É escaldante, digamos assim, né? Porque deserto é uma coisa bem complicada, né, pessoal? Então, naquele momento de desespero, né, de sede, ela falou aquelas palavras, né, que não veja eu morrer o menino, né? Foi muito angustiante, mas ali com a força ali com aquele ânimo que o anjo veio e deu para ela, e depois com a água na mão ela conseguiu, né, seguir viagem até chegar ao lugar onde ela precisava chegar. Então, pessoal, essa história aí de Agar se encontra entre o capítulo 16 até o capítulo 21, no livro de Gênesis. É só você ir lá conferir e você ver toda essa história aí que você vai dar essa repaginada e vai ver essa história aí, tá bom? Terceiro caso aqui, pessoal, vou falar de José. E eu sei que muitas pessoas aí conhecem já essa história, né? José foi uma pessoa que também sofreu bastante, né? Passou por apuros, passou por problemas muito difíceis. Quando ele foi lá ver os irmãos dele onde estavam, num lugar, e os irmãos dele pegou ele, né? Em vez de ajudar, em vez de ficar com ele ali, não. Eles pegaram o José e colocaram lá num poço. Os irmãos não gostavam dele, então fizeram isso. Mas eles resolveram o quê? Vender. Então estava passando ali uma turma de ismaelitas, foi quando os irmãos ali se reuniram e falaram, vamos vender, enfim, venderam. Pegaram e tiraram do poço e venderam. E o que aconteceu, né? Ele foi, né, lá para o Egito, e lá ele também foi complicado a vida dele lá, né? Ele teve que se esforçar muito, trabalhar ali, não foi fácil para ele, né? Ficou preso, né? Então, pessoal, José passou por, olha, José era, por mais que as pessoas faziam ele sofrer, ele era uma pessoa que ele era abençoado por Deus. E onde ele estava, as coisas progrediam. Ele era abençoado de tal forma que as coisas melhoravam onde ele estava, né? Se ele estava lá na cadeia, onde ele estava, ele era abençoado. E se ele estava na casa lá de Potifar, ele foi abençoado. Enfim, onde ele ia, ele era abençoado, né? Mas ele passou por muitos problemas, muitas dificuldades, mas ele foi recompensado, porque ele virou governador. Então, ele foi muito abençoado. Ele não estacionou, ele não parou, né? Ele não ficou ali só porque ele era escravo, só porque ele estava preso, só porque ele isso e aquilo. Ele não ficou. Ele teve que fazer as coisas e fazia, ia atrás de tentar e foi resolvendo e virou governador. Agora veja bem, se ele tivesse desistido, se ele estivesse só lamentando, chorando pelo que aconteceu com ele não teria ido à frente, ele não teria recebido a bênção. Quarto caso é a história de Ana. Ana vivia amargurada. Por que Ana vivia amargurada? Porque, pessoal, ela era estéril. E a mulher estéril, antigamente, ela era tida assim como amaldiçoada. E as que não tinham se sentiam rejeitadas. Então, Ana queria muito filho e não podia dar ao marido dela. O marido dela tinha duas mulheres, que era a Ana e a outra, a Penina. Penina estava lá, fazer o quê? Ficava tirando sarro dela, né? Como diz hoje, o bullying, né? Porque ela não tinha filhos e a Penina tinha. Então ela ficava aí fazendo ela de chacota. Então ela ficava amargurada. Um dia ela indo para o templo, né? Ela teve que viajar, ela, o marido dela e a outra. E lá no templo ela
se derramou diante de Deus, chorou, orou e se derramou diante de Deus e falou tudo que ela precisava, que ela queria mesmo um filho. Ela chorou muito ali e foi algo assim que o Eli, que trabalhava na igreja, né, que morava lá, viu ela assim. Ele até falou, mas está embriagada, né? Depois ela vai conversar com ele que não, porque ela estava orando, né? Mas ele tinha achado que ela estava embriagada. Então, pessoal, aí até que ele falou, vai que Deus conceda essa bênção. E mais pra frente, realmente, ela ficou grávida e teve o Samuel. E depois Deus abençoou ela mais ainda, que ela teve mais filhos. Então é isso aí, pessoal. Mais aí uma história aí que a gente pode tirar proveito, né? Tirar exemplo aí de que a gente tem que prosseguir, né? Agora, pessoal, a quinta história aí, quinto caso é sobre Elias. Elias também é um homem que ele é o profeta de Deus. Então, por ele levar a mensagem de Deus, o povo também perseguia ele. Tanto que uma vez a Jezabel, a mulher de Acabe, queria o quê? Queria mandar matar ele. Foi quando ele precisou fugir para o deserto, né? E lá, pessoal, ele também estava já cansado e ele sentou embaixo de um zimbro. E ele disse, já basta ao Senhor, tome agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Já pensou? Uma pessoa para falar isso tem que estar muito, né, assim, E ele estava ali numa situação bem complicada, porque fugindo lá daquela mulher, né, falou isso e deitou lá naquele lugar. Então veio o anjo, levantou ele e disse para ele comer o pão e beber a água que ele trouxe, né? Comeu, bebeu e deitou de novo. Porém, pela segunda vez, o anjo pegou e acordou e falou com ele, come, né? Então, ele se alimentou. E depois desse descanso que ele teve, né? Ele viajou 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe, o monte de Deus, né? Então, ele precisou. Então, o anjo chegou ali e trouxe para ele. Então, essas oportunidades são combustíveis, né? São combustíveis que a pessoa precisa se agarrar e fazer algo, né? E foi isso que aconteceu. Ele comeu, bebeu e seguiu o caminho. Só que antes disso, foi difícil lá atrás, né? Todos eles aí passaram por essas dificuldades ali atrás. Não foi fácil, não. Agora, pessoal, sexto e último caso é o caso da mulher Noemi. Você já viu essa história de Noemi? Pois é. A Noemi também passou por momentos difíceis na vida dela. Por quê? Quando teve uma época, né, que aconteceu que o marido dela morreu e não passou muito tempo, os dois filhos dela também morreram. Já imaginou? Uma mulher que morre o marido e depois os dois filhos? Porém, os dois filhos eram casados e tinha as duas mulheres lá junto com ela também, que eram as noras, né? Mas, pessoal, agora Noemi se vê ali desgarrada, desamparada, porque os filhos tinham morrido, o marido, né? E a mulher naquela época também, aonde ia se assegurar se não fosse o marido e os filhos para sustentar e ajudar? Imagina que Noemi passou. Não foi nada fácil, pessoal, para ela, aonde ela estava ali naquele lugar. Foi quando ela disse então para as duas noras dela, né? A Orfa e a Ruth. Agora vocês podem seguir os seus caminhos. Vão agora porque vocês não têm mais marido, né? Pode seguir os seus caminhos e vão. Porém, a Ruth se apegou a ela, né? A outra foi embora. A órfã foi embora, mas a Ruth falou, não, vou ficar com você. Aonde você for, irei eu, né? O teu Deus será o meu Deus, né? Aonde você for, eu vou. Então, ela fez isso, pessoal. Então, foi quando o tempo aí que a Noemi resolveu partir, né? Resolveu retornar lá para Belém. E a Ruth foi com ela, né? Então, pessoal, uma ajudou a outra, né? Uma, né, amparou a outra. Isso foi muito bom, né, para as duas, tanto uma como para a outra. Ruth poderia ter seguido seu caminho? Poderia, né? Não tinha, ela não devia mais nada. Mas ela se apegou a Noemi, ela amava a Noemi, né? Isso foi bom que ajudou a Noemi também, como ela estava, como ela falava, Noemi, né? Sentia-se amargurada, né? Porque tinha
ela se sentia desamparada, amargurada, porque não tinha mais os 2 filhos e o marido. E isso, pessoal, imagina que dor que Noemi não passou, né? Noemi deve ter passado uma dor muito grande e agora ela se via ali sozinha, né? E as lembranças, imagina, não foi fácil a vida dela, mas ela foi de certa forma recompensada, porque depois, né, mais para frente, Ruth casou-se e teve filho e ela pôde segurar o filho nos braços, né, como se fosse a avó. Então, ela se sentiu feliz novamente, né? Ela se sentiu bem novamente, ela foi recompensada. Então, pessoal, eu falei aí esses casos aí que aconteceu, porque muitas vezes tem pessoas que falam, mas tá tão difícil para mim, e as coisas, eu sei, pessoal, é complicado, muitas vezes né? Mas aí estão esses casos aí também para mostrar, né, que em todos aqueles casos ali, eles tiveram maneira de resolver os problemas, né, e tiveram soluções, né? Então nós não podemos estacionar, não podemos nos paralisar e fazer com que o medo, fazer com que as coisas, as dificuldades, fazer com que os problemas venham nos paralisar. Pessoal, eu sei que diariamente existem pessoas aí enfrentando problemas, dificuldades na vida, e são por diversos fatos, né? Problemas de saúde, problemas familiares com filhos, né? Problemas de traições, mulher e esposa, marido e mulher, né? Problemas financeiros, desemprego e assim muito mais, né? Problemas vícios e muitos mais problemas. Isso muitas vezes vai criar feridas difíceis de cicatrizar. Pessoal, assim é difícil, né? Difícil de cicatrizar muitas vezes. Mas é preciso tomar rumo e agir, não ficar estacionado e nem parado. Porque se para, nada vai mudar, não muda. As coisas só mudam quando a pessoa toma iniciativa de ir, de prosseguir. Aí vai persistindo e as coisas vão se resolvendo. Então é preciso agir. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas é preciso clamar. Em muitas ocasiões, em muitos momentos, precisamos clamar. Mas tem pessoas que às vezes ficam só lamentando, mas não clamam, não chega a Deus, né? A Bíblia fala que devemos entrar no aposento e você que está em secreto, ore a teu Pai, né? Que você está em secreto, ore, né? Conversa, dialoga com teu Pai do céu, né? Conversa, conte tudo para Ele, desabafe, né? Primeiro passo, a primeira dica é isso. Conte para Deus os seus problemas, né? De maneira que dia a dia, né, você vai pedindo a Deus solução, vai pedindo a Deus que resolve, mas você não vai, é claro, não vai ficar de braços cruzados, né? Mas Deus vai ajudando aí e você vai tendo aquela visão que às vezes você tinha que era diferente, talvez vai mudando e você vai tirando aqueles nós e vai conseguindo resolver tal situação. Então, a pessoa que está aí passando por problemas difíceis, né, está aí depressivo, com depressão é preciso, né? É importante tomar esse passo na vida. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas é preciso clamar, né, como eu falei. Não fique só chorando e lamentando. Vai, entra no seu quarto e no seu aposento e ore a Deus. E você que está aí em secreto com Ele, em secreto com Ele, você vai orando, vai desabafando, vai falando. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quantas pessoas aí têm tirado suas vidas, né? Por desespero, por totalmente desespero, e numa dessa muitas vezes não acha solução e vai e faz um serviço desse. Triste, né? Triste realidade, triste situação que tem acontecido aí em muitos casos. No momento dos problemas, o desespero vem, né? Mas é como eu estou falando, não é fácil, não é fácil. Não foi fácil para aqueles lá atrás também. Então, aqueles ali foram exemplos que eu estou dando para que a gente não pode parar, a gente não pode se estacionar, né? A gente precisa buscar um rumo, né?
clamando a Deus. Às vezes as pessoas podem achar que Deus está longe. Não, Deus está olhando tudo. Ele sabe de tudo, ele conhece tudo, né? Então, peça, ore, pede ajuda para quem pode te ajudar, né? Vai ajudar a resolver, a solucionar cada situação. Jesus é a saída, né? Deus é a saída, né? Então, o que não pode é parar, o que não pode é se estacionar, o que não pode é se fechar, o que não pode é desistir para a vida. Em Isaías 49:15 diz um versículo bem interessante assim: pode uma mãe esquecer-se do seu filho que tanto ama? Mas ainda que esta se esquecesse, todavia não me esquecerei de ti. Ainda que ela esquecer, Deus não se esquece, né? E Deus não fica feliz, Deus não quer que o ser humano faça isso. Deus ama cada um de nós, né? Então, coloque isso na mente, né? Então, fica aí a dica: amor próprio, né? Se ame, se cuida. Quando vir os problemas, e nós não podemos deixar de orar sempre a Deus. Quando vem os problemas, você aí clame, 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 tá? Então, pessoal, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós precisamos ter ânimo, tá bom? E é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado realmente alguém aí, né? Está passando por algum problema. Divulgue esse vídeo, pessoal. Compartilhe esse vídeo para algum amigo, alguma amiga tua também, tá bom? Para que ele ou para que ela também veja que as pessoas lá da Bíblia também passaram dificuldades, né? Não é só a pessoa, não é só ele que está passando problema, e sim, né? Muitas pessoas passam. E eu sei que neste mundo tá cheio de gente, uns passando problema ali, outro lá, outro acolá. E muitos problemas grandes, né, altos e difíceis de resolver, né? É por isso que Deus fala: clama a mim. É por isso que nós precisamos se assegurar com Deus, porque só Deus é a solução, tá? Então, pessoal, é isso aí. Um abração para cada um de vocês. Compartilhe, deixe seu joinha e deixe também seus comentários aí no vídeo, tá bom? E é isso aí, pessoal. Um abração para cada um de vocês e tchau!